Graça e paz, amado do Senhor, amada do Senhor e do nosso coração. Você está preparado ou preparada para a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja santa? Estamos preparados para subirmos com Jesus quando Ele vier nos buscar? No Quênia, na África, há um profeta que era um famoso médico, um cientista, que Deus o chamou como servo dele. Ele demorou para atender, mas atendeu. E hoje esse profeta é usado de forma poderosíssima por Deus no Quênia e no mundo todo. E ele é arrebatado aos céus várias vezes. E ele foi aos céus e viu que Jesus está voltando e que, infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos não vão subir com Jesus. Porque não basta ser convertido, não basta ser nascido de novo, não basta ter se tornado filho de Deus. Se você não estiver em santidade, quando Jesus voltar, você não vai subir e vai ficar na grande tribulação. A grande tribulação vai ser algo extremamente terrível. Sofrimento nunca imaginado e nunca acontecido na humanidade. Então, para subirmos com Jesus, precisamos estar preparados. Preparados. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 42, nos exorta a estarmos de olhos abertos, olhando para o alto, esperando a sua vinda, prontos para subir com Ele. Ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o vosso Senhor. Os sinais que Jesus deixou para a sua vinda, para arrebatar a igreja, todos eles já se cumpriram, só falta um, sabe qual é? O avivamento da sua igreja. A igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar santificada para poder subir com o Senhor. Então, nós estamos esperando, aguardando e pedindo a Deus um grande avivamento, que toque nos nossos corações para que nos arrependamos do nosso pecado, nos consagremos a Deus e passemos a dizer não para a nossa natureza pecadora de filho de Adão e Eva, não para a nossa carne, e sim para Deus. Vivamos em santidade, porque assim estaremos preparados para subir com Jesus quando Ele vier nos arrebatar para nos levar para os céus. Esse profeta diz que está para muito breve a vinda de Jesus. Ele inaugurou um movimento que se chama Arrependimento e Santidade. É o profeta Dr. David Warr. A sua igreja tem centenas de milhares de membros na África. Estejamos prontos para subir com o Senhor. No Velho Testamento, logo no início, no capítulo 5, a palavra de Deus nos fala de um homem que vivia em meio a uma geração muito corrupta. Tão corrupta ou mais corrupta que a nossa geração atual, mais pecadora do que a nossa geração atual, que Deus não suportou mais e enviou o dilúvio para exterminar com a vida na humanidade por causa da corrupção, do pecado do gênero humano. E nessa época, vivia um homem chamado Enoque. Está em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro a ser arrebatado. Ele está lá no céu nos esperando. Ele tem mais de 5.000 anos de idade. Como homem, no corpo de homem. Ele e Elias estão no céu, nos esperando. O que aconteceu com Enoque que o preparou e o santificou de tal forma que Deus o arrebatou diretamente para o céu? Ele não passou pela morte. Quando ele tinha 65 anos, teve um filho. E Deus disse para ele: põe o nome de Matusalém nesse seu filho. Até 65 anos, ele era um cidadão, um bom cidadão, mas não vivia se relacionando com Deus.
Ele não era um criminoso, um assaltante. Era uma pessoa comum, mas não tinha um relacionamento com Deus. Vivia como ser humano, filho de Adão e Eva. Mas quando nasceu o seu filho, Deus se revelou a ele e disse: ponha o nome de Matusalém no seu filho. Você sabe o que significa a palavra Matusalém? Os nomes hebraicos têm significado. Matusalém significa: quando ele morrer, o dilúvio virá. Enoque levou um susto enorme. Quando o meu filho morrer, o Senhor vai julgar a terra e vai exterminar com todos os seres humanos e com toda a vida. Então Enoque passou a temer a Deus e a amar a Deus e a buscar a Deus. A partir dos seus 65 anos de idade, Enoque tomou Deus como o alvo da sua vida. Passou a amar a Deus, a conhecer a Deus do profundo do seu coração e a obedecer a Deus. Passou a andar com Deus. E nós nos tornamos semelhantes às pessoas com quem andamos. Enoque andou de forma tão estreita, tão juntinho de Deus, que foi ficando mais e mais parecido com Deus, até que ficou tão santo que Deus o arrebatou e levou para o céu. Existe um livro de Enoque que não está na Bíblia. A Bíblia cita esse livro de Enoque, mas não é um livro que está na Bíblia, que conta que Enoque foi arrebatado aos céus muitas vezes, e ele voltava e pregava a justiça e o evangelho. Na sua geração extremamente pecadora e corrupta, ele pregava o evangelho. Como Noé, seu bisneto, também pregava o evangelho. Mas ninguém os ouvia. Noé ficou 100 anos fabricando a arca e pregando a justiça e o amor de Deus, e ninguém entrou na arca com ele. Só a sua família, Deus não teve outro jeito senão exterminar a humanidade e a vida naquela época. E aqui nós notamos um outro aspecto da misericórdia de Deus. O nome de Matusalém: quando ele morrer, o dilúvio virá. Sabe qual o homem que viveu mais na face da terra? Matusalém. Deus concedeu a ele 969 anos de idade, esperando, entende, que houvesse arrependimento dos seres humanos na face da terra. Esperou tanto, mas não houve arrependimento. Ele enviou o dilúvio e exterminou todos, menos a família de Noé. Então, Enoque é um exemplo para nós que estamos vivendo. Creio que somos a última geração nesse planeta Terra. Creio que Jesus virá buscar a sua igreja santa, virá buscar os seus filhos que estiverem em santidade em nossa geração. Concordo com o profeta David Warr. Os sinais já se cumpriram. Só falta o avivamento da igreja, a santificação, a nossa santificação, que vai produzir muitas conversões de pessoas que serão santificadas. Aí vai se completar o número daqueles que Jesus quer arrebatar, e Jesus virá nos arrebatar. Não precisaremos passar pela morte. Iremos direto para o céu com o nosso Senhor Jesus, com o nosso maravilhoso Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, a coisa mais importante na face da terra é você descobrir que é um ser eterno. A única coisa que morre em você é o seu corpo. Seu espírito volta para Deus, e você, a sua alma é o que você é a sua personalidade, é a sua capacidade de pensar, de sentir e de querer e agir. Então você, a sua alma, volta para Deus junto com o seu espírito, se você aceitou que Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do seu pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Deus é santo, nós somos pecadores. O pecado são as trevas e a santidade é a luz. Quando você chega na sua casa à noite, você entra na sua sala, está escuro. Você aperta o interruptor, vem a luz, a escuridão desaparece na mesma hora. Luz e trevas não podem permanecer juntos. Deus é luz, nós somos trevas. Quando nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos que Jesus se ofereceu para pagar o preço do nosso pecado, que é a morte física, morreu no nosso lugar, quando aceitamos isso, nós recebemos a vida eterna, somos adotados por Deus como seus filhos. Nosso pecado é perdoado. Deus nos olha através de Jesus. Jesus pagou o preço do seu pecado. Você foi santificado pelo sangue de Jesus. Isso é o que é mais importante na vida. Você descobrir que Deus te ama, se arrepender dos seus pecados e aceitar que Jesus pagou o preço do seu pecado, conquistando
na sua morte e ressurreição, a sua salvação, a vida eterna para você, inteiramente de graça. Mas há um segundo aspecto. Você precisa continuar em santidade. Você precisa negar a sua natureza de filho de Adão e Eva, pecador, e se consagrar a Deus, passando a obedecer a palavra de Deus. Essa nossa meditação de hoje é a introdução de estudos que faremos sobre a santificação, a importância da santificação. Vigiemos a nós mesmos, vigiemos nossa natureza carnal, porque a nossa carne, a nossa natureza de filhos de Adão e Eva luta contra a nova natureza de filhos de Adão e Deus, contra o nosso espírito. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Em nossa carne, como filho de Adão e Eva, nós gostamos de pecar, não gostamos de obedecer a Deus. Mas em nosso espírito, nós amamos a palavra de Deus e gostamos e queremos obedecer a Deus. Que Ele nos deu o Espírito Santo, que mora no nosso espírito, que fez habitação em nosso corpo, que é o seu templo agora, que nos fortalece para vivermos em santidade. Mas tudo depende da sua decisão. Decida viver em santidade. Diga não ao pecado, e aí o Espírito Santo te fortalece para você viver em santidade, como Enoque viveu. Deus te ama e eu também. Aceite um abraço na paz do Senhor.